Rota ferroviária Bungo-Novo Aeroporto vai ser aberta na próxima semana. CFL completa 139 anos. Luanda Cabinda é a prioridade nas operações dos voos do novo aeroporto, a partir do dia 10 de novembro. Outubro Urbano 2024, jornada encerra com recolha de contribuições sobre implementação de planos diretores. Líderes da economias mundiais preocupados com a possibilidade de regresso de Donald Trump à Casa Branca. Quarta-feira, 30 de outubro, o Hoje Notícias começa agora. Boa tarde. A implementação dos planos diretores nas diferentes regiões do país continua no leque das preocupações das autoridades. Encontrar soluções plausíveis que possam facilitar este processo é o objetivo do encontro que visa a recolha de contribuições promovido pelo Ministério das Obras Públicas, Urbanismo e Habitação. O programa marca o encerramento do Outubro Urbano 2024. Vamos em direto até ao Centro de Convenções de Talatona falar com Alberto Capitão. Capitão, boa tarde. O que é que os participantes deste encontro propõem para a aplicação dos planos diretores? Viva, boa tarde, Manuela Costa. De resto, a questão relacionada com os planos diretores está também em análise e os participantes a este encontro entendem mesmo que é uma das vias para a urbanização das cidades do país e também a questão relacionada com a urbanização, olha-se ainda para a questão que tem a ver com a resposta que os angolanos querem no domínio da habitação. O ministro das Obras Públicas, Urbanismo e Habitação disse mesmo que neste desafio o Executivo já respondeu com mais de 300 mil habitações das 28 centralidades existentes no país e mais, no caso, e 10 urbanizações, mas falta muito para responder a esta necessidade, daí que o governo decidiu desenhar a questão que tem a ver com a construção autodirigida como um dos caminhos para a resolução destes problemas. Nós vamos agora à conversa com o Ministro das Obras Públicas, Urbanismo e Habitação, engenheiro Carlos Alberto Santos. Sr. Ministro, é exatamente isso que disse na sua intervenção de abertura. A construção autodirigida poderá ser um dos caminhos, se não o principal, para a resolução das habitações em Angola. Sim, é um dos temas centrais desse fórum e, na verdade, durante todo este tempo o Estado investiu muito, os números estão aí, o número exato são um bocado acima de 350 mil, permitiu alojar mais de 2 milhões de pessoas, mas também sentimos durante esse tempo todo que o cidadão e o setor privado também fizeram a sua parte. É visível que bairros que cresceram, alguns de forma ordenada, o Talatona, com um investimento privado muito grande, o bairro Benfica, Zona Verde, etc., que o cidadão teve uma iniciativa própria e também foi fazendo a sua casa. Daí que a grande viragem hoje é, sim, que o Estado vai prover lotes infraestruturados com tempo. Numa primeira fase podem não ser no seu todo, ou seja, vamos ter água, vamos ter luz, vamos ter acessos e o cidadão livremente pode então erguer a sua casa. Esta é a grande visão, não só Angola que agora embarca de forma ordenada nesse campo, mas a experiência que vimos aqui também, alguns países da África. Temos aqui o senhor diretor regional da UN Habitat para a África, que nos trouxe também que alguns países da África, o grande sucesso da política no domínio da habitação foi justamente isso, a autoconstrução dirigida. Para isso, e disse muito bem, temos que fazer antes planos, não podemos dar espaços que não tenham, digamos, o seu plano diretor municipal, o seu plano de urbanização, nem que for a título de um loteamento básico, mas o espaço tem que estar ordenado. Todavia, Sr. Ministro, disse também que esta questão dos planos diretores, tanto provinciais como municipais, constitui ainda preocupação porque nem todos os municípios ainda têm. Por exemplo, Luanda
Estamos a falar de Viana, que tem plano diretor. Para quando os outros municípios? Sim, é um desafio muito grande. O balanço que nós fizemos no final do ano de 2023, dos 164 municípios existentes, estou a falar de 2023, final de 2023, apenas 29 municípios tinham os planos diretores municipais. Uma cobertura, 17%, mais ou menos, um bocado mais, um bocado menos. E o desafio grande hoje é isto, é inverter. Daí que nós tomamos a decisão. Estes planos eram promovidos, mas feitos a nível local. O que nós tomamos a decisão é trazer esses planos como responsabilidade central, serem orçamentados centralmente, embora a execução seja a nível local. Assim, nós tiramos essa prioridade, que muitas vezes a nível local o administrador, tendo alguma verba, a sua principal ação vai ter que ser as vias, vai ter que ser a saúde, a educação e nunca fazer os PDMs. Nesse caso, nós trazendo a nível central, exigimos que a verba do PDM a nível central seja só feita para os planos diretores municipais. Embarcamos agora num desafio de fazer 65 planos diretores municipais. A nossa visão é terminar os 65, começando agora em 2025, normalmente eles são 18 meses, até 2026, final de 2026, nós temos esse. E numa fase posterior, para 2027, começarmos um novo ciclo, né? 65 agora, mais 9, que são os planos urbanos. Vamos fazendo, temos um apoio financeiro e louvamos isso da iniciativa Angila, dentro do Banco Mundial, ocupou um espaço e a prioridade solicitada foi apoiem-nos a elaborar os planos diretores municipais. Assim, evitamos de ter construções desordenadas, construções em linhas de água e até muitas vezes trazer perigo aos cidadãos, e vimos isso quando é tempo de chuvas, não é? Foram construídas em linhas de águas e já tivemos até mortes e tivemos muitos gastos feitos desnecessariamente, porque na verdade não é assim que devia ter sido feito. Sr. Ministro, e porque este evento acontece numa altura em que assinalamos o Dia Mundial do Habitat e amanhã o Dia Mundial das Cidades, que cidades é que temos em Angola? Que desafios ainda estamos a enfrentar, já para terminarmos esta conversa? Não, é desafiante, não é? Nós ainda não temos as cidades que nós queremos ter. Nós assistimos, e um dos grandes problemas é a mobilidade urbana, não é só Luanda, não é? Nós formos para o Lubango, para a Benguela, já sentimos que um dos grandes desafios, não só a questão das infraestruturas, não só a questão da água, da luz, do saneamento básico, mas a mobilidade urbana é um desafio muito grande. Então a ideia é vencermos cada vez mais esses aspectos, dotar cidades que tenham de facto facilidades, as pessoas devem movimentar-se livremente e de forma mais fácil e mais rápido, as cidades que tenham fornecimento de água, tenham fornecimento de luz, tenham a questão do saneamento básico, que é uma questão premente em quase todos os espaços. É uma cidade nova que nós queremos ter longe de tudo isto. Muito obrigado, Ministro das Obras Públicas, Urbanismo e Habitação, Carlos Alberto dos Santos. Este é o primeiro de 2 dias de seminário sobre urbanismo e habitação, que acontece também para assinalar este mês de outubro, que é dedicado ao habitat e também às cidades. O evento que continua a decorrer, por esta altura acontecem as preleções na parte interior deste espaço, aqui no centro da cidade de Luanda. Nós, Rede Girassol, vamos continuar a acompanhar e levar mais informações nos próximos espaços de informação desta Casa de Notícias. Boa tarde. Boa tarde, capitão, e obrigada por juntar-se a nós com estas informações. Uma delegação chefiada pelo diretor regional para a África da ONU Habitat, Omar Sila, trabalha em Angola para avaliar os avanços no setor do urbanismo e habitação. Em mais um dia de jornada, o organismo das Nações Unidas visitou nesta terça-feira os principais projetos urbanos de Luanda. O Programa das Nações Unidas para os Assentamentos Urbanos é uma agência especializada da ONU dedicada à promoção de cidades mais sociais e ambientalmente sustentável, de maneira que todos os seus residentes disponham de abrigo adequado. Com este propósito, a instituição acompanhou os trabalhos que têm sido desenvolvidos no campo habitacional.
Segundo o secretário de Estado para as Obras Públicas, Manuel Morales, esta visita marca o reforço da recuperação e avaliação da resposta ao desafio que o Executivo tem face à necessidade da oferta de habitação. Visitamos o projeto KK 5800, que é, digamos, um projeto inacabado, mas que tem perspectivas de envolvimento público-privado na realização desse projeto. Visitamos também, no âmbito do projeto KK 5800, habitações de género social, para não mostrarmos só habitação de nível médio e alto. Estamos agora a visitar aqui um projeto imobiliário privado de uma dimensão bastante grande, com tipologias de casas diferenciadas, mas de um elevado padrão de qualidade. E, portanto, o Sr. Diretor Regional para a África está bastante satisfeito com estes projetos que viu. Nós estamos a equacionar o desenvolvimento de ações no domínio do planeamento e reforço do ordenamento do território, mas também o apoio do ENABITAT a programas específicos de Angola para a formação e desenvolvimento de programas de habitação. Para o diretor regional da África das Nações Unidas, que no quadro da visita em Angola deve igualmente, segundo a agenda, partilhar experiência de projetos enquadradas na nova agenda urbana mundial, os avanços de Angola são significativos. On a vu des subventions qui ont été mises en place par le gouvernement de l'Angola. Dizer que o governo de Angola, com os seus parceiros sociais, estão em bom caminho, visto que estão, de facto, a tratar desta questão da urbanização e a construção de habitações para poder fazer face a uma aceleração demográfica muito grande, que é uma questão não somente de Angola, mas sim uma questão da África e uma questão mundial. Os governos estão a trabalhar para poder fazerem face a esse tipo de flagelo e o que Angola está a fazer junto dos seus parceiros é de facto um exemplo muito bom e um exemplo a seguir. O que vimos aqui no projeto Nova Vida é de facto uma visita muito sublime, porque constatamos de que o projeto abarca toda praticamente a franja da sociedade para dar uma resposta àquilo que é o déficit em termos habitacionais. Continuer a colaboração com o governo de Angola. O projeto de natureza público-privado recebeu nota positiva após a visita. Os nossos próximos passos são a cidade de Boa Vida. Fizemos agora uma apresentação oficial ao Ministério das Obras Públicas, onde conhecemos na parte técnica daquilo que é a montagem da cidade de Boa Vida, que na realidade tivemos a aprovação do Ministério, que para nós é um grande ganho seguir com esse projeto que é o sonho de muitos planos, que é a casa própria. Existem numa ordem de 7 condomínios, 3 já estão habitáveis. Como vocês puderam ver e constatar, é um projeto na qual nós empenhamos todo o esforço de dedicação, mas 2 condomínios já foram entregues na cidade de Boa Vida, o resto está na fase de empreitada. O Conselho de Ministros analisou nesta terça-feira a proposta do Orçamento Geral do Estado para 2025, que prevê receitas e despesas de 33 bilhões de kwanzas, acima dos 24,7 bilhões de kwanzas deste ano. O orçamento deve seguir agora para a Assembleia Nacional e em destaque esteve também a discussão sobre os decretos relativos à nova divisão político-administrativa para a regulamentação das unidades territoriais. O Conselho de Ministros aprovou o Plano Estratégico para a Universalização do Bilhete de Identidade. Com essa aprovação, o assento de nascimento e a cédula pessoal deixarão de existir e os recém-nascidos receberão automaticamente o bilhete de identidade no dia do nascimento. Os bebês, quando nascerem, deixarão de ter a cédula. Eles vão fazer, ou seja, o procedimento de registro de uma criança será feito na plataforma do bilhete de identidade para permitir que o cidadão, no ato de registro, receba apenas um único e mesmo documento, que é o bilhete de identidade. Vamos deixar de emitir cédulas e registros de nascimento. O projeto também busca garantir que o registro de nascimento e a emissão do BI sejam realizados de forma rápida e simplificada, permitindo que os cidadãos obtenham seus documentos em até 72 horas.
Em que consiste este plano estratégico? É fundamentalmente numa operação de levar o bilhete de identidade a todos os cidadãos nacionais, garantindo que todos os cidadãos angolanos tenham o bilhete de identidade. É de que nós devemos descentralizar a emissão do bilhete de identidade, que em função da criação de condições materiais, isto passará a ser feito a nível municipal e também nos casos mais flagrantes de existência de muita população em comunas. Vamos utilizar os balcões únicos de atendimento ao público, os BUAP, que vão auxiliar-nos no processo de recolha de dados e, consequentemente, de emissão do bilhete de identidade. O Conselho de Ministros também avaliou o projeto de diploma para implementar nas novas províncias, propondo uma estrutura orgânica mais simples e funcional para os municípios do tipo E. As sedes provinciais assegurar a existência de condições técnicas para a construção das infraestruturas e para o desenvolvimento desses territórios. Temos também infraestruturas ligadas aos transportes, nomeadamente novos aeródromos ou aeroportos para essas províncias, infraestruturas no setor da saúde, da educação, infraestruturas no domínio administrativo para assegurar os serviços da justiça, do interior, da administração pública, entre outros. As questões ligadas à comunicação e à participação do cidadão em todo esse processo, portanto, é de resto um eixo bastante importante para assegurarmos que o cidadão esteja informado e esteja envolvido no processo de implementação da nova divisão político-administrativa do país. Depois temos questões ligadas ao processo orçamental, portanto, a lei entrou em vigor. O projeto de decreto presidencial que altera o regulamento da lei da administração local visa harmonizar a estruturação, organização e funcionamento dos órgãos da administração pública, introduzindo um novo modelo mais eficiente para os municípios das 3 províncias que surgem da nova divisão político-administrativa. Cerca de 30 magistradas judiciais do Ministério Público e técnicas do Serviço de Investigação Criminal foram capacitadas em matérias ligadas ao combate ao branqueamento de capitais e ao crime organizado. O workshop teve lugar em Luanda, sendo uma iniciativa do Escritório das Nações Unidas sobre Drogas e Crime, em parceria com a Procuradoria-Geral da República. A vice-procuradora-geral da República disse que a Unidade de Informação Financeira da PGR recebe regularmente notificações sobre atos de branqueamento de capitais no país. Recebemos-las todos os dias da Unidade de Informação Financeira. A Unidade de Informação Financeira reporta regularmente ações suscetíveis de configurar branqueamento de capitais. Inocência Pinto, que falava durante um workshop sobre branqueamento de capitais e crime organizado dirigido a senhoras, destacou que a formação é oportuna, numa altura em que Angola se apresenta na lista cinzenta do Grupo de Ação Financeira Internacional, que detectou um total de 17 insuficiências por se solucionar. Das diversas insuficiências que foram apontadas, restaram 17 por solucionar. São estas que agora vamos tentar solucionar para que, num curto espaço de tempo, possamos sair da lista cinzenta. A vice-procuradora-geral da República acrescentou que há uma necessidade do reforço do capital humano para o combate ao branqueamento de capitais, além da necessidade da modernização da forma de atuação com o reforço da capacidade técnica dos magistrados. Precisamos de mais magistrados, precisamos de mais técnicos de justiça para fazerem face a isto. Também precisamos não só de ter mais quadros, aliás, como de os capacitar. Precisamos de ações formativas no domínio do combate ao branqueamento de capitais e da proliferação de armas de destruição em massa, bem como do financiamento ao terrorismo. Nós habituamos-nos às técnicas tradicionais de recolha de prova. Estamos confrontados agora com técnicas mais modernas, então precisamos ter formação para que possamos utilizar essas técnicas, porque o crime está cada vez mais sofisticado e nós precisamos sofisticar também a nossa forma de reação a esse tipo de criminalidade. O workshop, realizado no âmbito do projeto PRO-REAT, é o resultado de uma parceria entre a Agência das Nações Unidas que luta contra as drogas ilícitas e a Procuradoria-Geral da República, financiado pela União Europeia,
um montante avaliado em 2.500.000 euros. Tivemos a oportunidade de desenvolver imensas atividades, workshops, seminários, encontros, trocas de experiência, visitas ao terreno, fomos às províncias, formamos os técnicos e magistrados das 18 províncias. Portanto, houve um trabalho imenso que foi feito e houve uma postura criteriosa na aplicação desses montantes. Para o próximo ano, a União Europeia volta a financiar o projeto de combate ao branqueamento de capitais, num montante de 25 milhões de euros, com ações focadas essencialmente na modernização e digitalização dos serviços. A inclusão de Angola na lista cinzenta do GAFI, Grupo de Ação Financeira que luta contra o branqueamento de capitais, é consequência da falta de transparência na relação dos políticos com as empresas, segundo analistas, no Girassol Debate desta segunda-feira. O anúncio do GAFI coloca Angola de regresso à lista em que já tinha constado em 2016, depois de ter saído da lista negra e que teve como efeito colateral a perda dos bancos correspondentes americanos. As dificuldades no combate ao branqueamento de capitais e financiamento ao terrorismo constituem algumas das razões para o regresso de Angola à lista cinzenta do GAFI. Fala-se que antes mesmo da divulgação da decisão, as expectativas do país não eram positivas, uma vez que o governo, banca e outros setores, bem como instituições internacionais instaladas em Angola, já tinham reconhecido uma elevada probabilidade de chumbar na prova do GAFI, tendo em conta o conjunto de inconformidades detectadas pelo braço regional do GAFI na inspeção in loco que fez no ano passado em Angola. Para o economista Carlos Rosado de Carvalho, a decisão era esperada e é também consequência da falta de transparência da relação dos políticos com o mundo dos negócios. Uma das coisas que o GAFI assinala é justamente o facto de nós não conhecermos os últimos beneficiários das empresas. Esse é um problema gravíssimo em Angola. Todos nós sabemos que os políticos têm empresas, mas isso não é claro, não é transparente. Nós temos uma lei, que é a Lei da Propriedade Pública, que obriga à declaração de bens, mas a verdade é que essa declaração fica nas mãos do PGR e não é aberta. Nem agora, com estes casos que nós vimos de corrupção, de combate à corrupção, também nós não sabemos, mesmo tendo ido a julgamento, nós não conhecemos os bens dos políticos. E, portanto, uma das coisas que eu defendo, e que é uma prática, está de acordo com as melhores práticas internacionais, é que os políticos declarem os seus bens e que estas declarações sejam públicas. A advogada Ana Paula Godinho refere que Angola tem uma lei da probidade pública, mas que não é aplicada na íntegra, o que contribui para a diminuição da confiança no sistema financeiro nacional. Ana Paula Godinho lembra que Angola não pode estar alheia à aplicação das normas internacionais. Porque estamos no mundo global e globalizado, temos que adotar as melhores práticas internacionais, sobretudo a nível financeiro, e temos que nos submeter aos instrumentos internacionais, aos quais temos que cumprir sob pena de termos algumas sanções como esta que agora temos, que é a entrada novamente para a lista cinzenta do GAFI. A nossa lei da probidade impõe que todos os titulares de cargos públicos façam a sua declaração de bens. E há pouco dizia o Carlos Rosado de Carvalho, eu também concordo, que essa declaração de bens devesse ser tornada pública. Os cidadãos têm que saber qual é o património de um indivíduo que vai exercer um cargo público quando entra, para a sua saída vermos efetivamente se houve ou não houve enriquecimento, porque o que é normal é que durante o exercício de um cargo público as pessoas até empobreçam, porque não podem exercer outro tipo de atividades. Ora, em Angola, não é isso que nós verificamos. A entrada de um país na lista cinzenta do GAFI tem várias consequências, desde logo a reputação internacional, que à partida fica manchada e afeta as suas relações comerciais e financeiras. Outra das consequências tem que ver com eventuais restrições ou aumento da supervisão nas transações financeiras internacionais, dificultando o acesso a financiamentos, bem como dificultar também processos de investimento direto estrangeiro, já que a incerteza e o risco de os investidores enfrentarem
enfrentarem barreiras na circulação de capitais pode reduzir o apetite para concretizar tais investimentos. O Presidente da República, João Manuel Gonçalves Lourenço, por conveniência de serviço, exonerou Maria Auxiliadora Fragoso Pascoal Ramiro do cargo de Secretária de Estado para a Administração, Finanças e Património do Ministério das Relações Exteriores. Também por conveniência de serviço e em outro despacho assinado hoje, o Presidente da República exonerou Osvaldo dos Santos Varela do cargo de Embaixador Extraordinário e Plenipotenciário da República de Angola, acreditado na República de Israel. Entretanto, Osvaldo de Varela dos Santos foi nomeado para o cargo de Secretário de Estado para a Administração, Finanças e Património do Ministério das Relações Exteriores. O grupo parlamentar da UNITA voltou a contestar a proposta de resolução da composição da Comissão Nacional Eleitoral, em que lhe são atribuídos 4 lugares, quando deviam ser 7, segundo o deputado Liberto Chiaca, que falava em conferência de imprensa. Segundo o grupo parlamentar da UNITA, o que aconteceu com a aprovação da resolução configura-se como um golpe constitucional. Liberto Chiaca disse em conferência de imprensa que para distribuir os mandatos da Comissão Nacional Eleitoral entre os partidos com base nos resultados eleitorais é aplicado o método de proporcionalidade ou de coeficiente simples. O líder parlamentar da UNITA sinaliza que em nenhuma hipótese aceitará ficar com menos de 5 comissários na CNE. Seja qual for o critério a ser usado para a distribuição, vamos chamar de mandatos, pelos partidos políticos e designar cidadãos da Assembleia Nacional, em nenhuma circunstância a UNITA vai ter menos de 5 representantes. A UNITA vai ter ou 5, na melhor das hipóteses, 6. O MPLA pode ter 9, a UNITA 5, o Grupo Parlamentar Misto PRS-FNLA 1, o PH 1. Num outro modelo, o MPLA tem 8, a UNITA tem 5, o PRS 1, FNLA 1, o PH 1. Nenhum cálculo permite a UNITA ter menos de 5. Isso está fora de hipótese. Liberto Chiaca refere, entretanto, que existe a possibilidade de o grupo parlamentar do MPLA continuar com 9 comissários, desde que o grupo parlamentar misto se mantenha funcional. Não podemos continuar a ter uma composição da CNE que é ilegal, porque devia ser aprovada já uma resolução. Há mais de 2 anos que nós vimos solicitando o agendamento deste ponto. O grupo parlamentar do MPLA foi arrastando, porque não quer perder um representante. É verdade que é um figurino que lhes permite manter um representante, manter 9, com a condição de que o grupo parlamentar misto não pode ser dissolvido. Mas o MPLA, se aceita a dissolução do grupo parlamentar misto, que é ilegal, então tem que aceitar ceder. De passar de 9 para 8. Não sacrificar de forma nenhuma a UNITA. Nós já cedemos 2, atenção. Até podemos dizer mais, cedemos 3. Aos jornalistas, o deputado e presidente do grupo parlamentar da UNITA, Liberto Chiaca, acrescentou que, considerando a composição de 16 comissários e as percentagens dos votos, com base no resultado percentual das últimas eleições, o MPLA, com 51% dos votos, teria direito a 8 comissários na CNE, a UNITA, com 44% dos votos, teria direito a 7 comissários, a FNLA, PRS e PHA, juntos, que tiveram menos de 5% dos votos, teriam direito a 1 comissário cada. A seguir, contagem regressiva para as eleições nos Estados Unidos. Agora são 12h29. O Hoje Notícias volta já. Estamos de volta agradecendo o carinho da sua audiência. A partir da próxima semana, o comboio do Caminho de Ferro de Luanda, no traçado Bungo-Novo Aeroporto, vai fazer viagens regulares. A circulação ferroviária regular entre as 2 estações arranca já na próxima quarta-feira. O objetivo é assegurar o transporte de passageiros de forma rápida e eficiente
num percurso importante em zonas populosas. A Isabel Kiala tem todos os detalhes deste assunto e sobre o aniversário do Caminho de Ferro de Luanda. Isabel, boa tarde. Boa tarde, Manuela Costa. Saudações a si que nos acompanha. Respondemos a partir daqui da estação do Bungo, dizer que o Caminho de Ferro de Luanda ganha uma nova rota que começa já a partir do dia 7 de novembro. Rota essa que entra já em circulação o comboio a partir da estação do Bungo até o novo aeroporto Dr. Antônio Agostinho Neto. E sobre este assunto está aqui comigo o porta-voz do Caminho de Ferro de Luanda, Augusto Osório, para mais esclarecimento. Muito boa tarde, está em direto para hoje notícia da rede Girassol. Qual é a capacidade máxima de passageiro que a nova rota vai poder atender diariamente? Boa tarde. Na verdade, o Caminho de Ferro Luanda, a partir do próximo dia 7 de novembro, vai começar o processo de transportação de passageiros entre a estação do Bungo e o terminal ferroviário do novo aeroporto internacional Dr. Antônio Agostinho Neto. Vamos fazê-lo numa primeira fase através de 6 frequências diárias, que vai começar por volta das 4 da manhã e vai terminar até às 22 horas. Temos para este serviço 3 composições de MUs, cada uma delas com capacidade de transportar 700 pessoas por viagem. O Caminho de Ferro elaborou um horário que prevê 2 serviços. O primeiro serviço é o serviço expresso, no qual o comboio partirá aqui da estação do Bungo e terá apenas paragem intermédia na estação de Viana e paragem final na estação do novo aeroporto. O segundo serviço partirá também aqui da estação do Bungo e terá paragens sucessivas na estação dos Museques, na estação de Viana, na estação do Baia e, por fim, no terminal ferroviário do novo aeroporto. Pensamos que estão reunidas as condições técnicas e operacionais para que, a partir do dia 7 de novembro, possamos abrir essa nova rota, como fez referência, para servir aqui à cidade, ao novo aeroporto, interligando essas duas extremidades. Que impacto a rota terá para reduzir o tráfego a nível da província de Luanda? Olha, pensamos que poderemos dar um contributo significativo para diminuir, para facilitar essa mobilidade para o novo aeroporto, na medida em que o comboio estará livre dos constrangimentos, dos engarrafamentos, e ele poderá fazer esta viagem em aproximadamente 60 minutos. Portanto, temos condições técnicas e operacionais, temos comboios destinados exclusivamente para este serviço, e eles reúnem todas as condições que nos vão permitir que esse serviço seja feito para todas as camadas sociais. Portanto, está lançado o desafio para evitarmos os grandes constrangimentos de trânsito que já sabemos que existem na nossa cidade. As instituições e as pessoas individuais estão convidadas, a partir do dia 7, a tomarem os comboios a partir da estação do Bungo, não só para apanhar os aviões que vão do aeroporto para fora, mas também aquelas instituições que trabalham a nível do aeroporto. Temos também pacotes especiais com descontos através de cartões que o Caminho de Ferro de Luanda vai colocar à disposição para este serviço também. Muito obrigada. Ouvimos então aqui o porta-voz do Caminho de Ferro de Luanda, Augusto Osório, que deu aqui um breve esclarecimento sobre esta nova rota que então o Caminho de Ferro de Luanda ganha a partir do dia 7 do mês de novembro. Estas e outras informações, Manuela, nós vamos poder informar com mais detalhes nos próximos serviços de informação da Rede Girassol. Boa tarde e continuação de um ótimo jornal. Boa tarde e obrigada, Isabel, por estas informações da nova rota do Caminho de Ferro Troço-Bungo, novo aeroporto que entra em atividade a partir da próxima quinta-feira, 7 de novembro.
E agora um alerta para as administrações municipais e também para o governo provincial. As valas de drenagem continuam a ser usadas como depósito de resíduos sólidos em várias partes da capital. Em época chuvosa, os moradores destas zonas estão preocupados com os amontoados de lixo, o escoamento das águas e o surgimento de doenças como o paludismo e a cólera. As valas de drenagem a céu aberto, em alguns pontos de Luanda, continuam a servir de depósitos de lixo, o que tem criado muitos constrangimentos aos moradores das redondezas. As valas de drenagem realmente estão totalmente sujas e a minha opinião com relação a este assunto é o seguinte: quando chove tem tido um grande constrangimento para com a população, porque muitas das vezes nos dificulta com que nós conseguimos atravessar. Fica muitas águas e muitas das crianças circulam por aqui, não só a criança, a população em si, circulam para ir trabalhar, as crianças para ir para a escola e outros processos a fazer. Temos aqui também os motoqueiros, as tias que vendem. Então tem sido um constrangimento muito grande que acaba por afetar ou por prejudicar a população toda. Principalmente a doença que vai surgindo por causa dessas águas de drenagem. Acabam por acarretar muitas doenças, muitas bactérias. E quando tem muita água, muitas crianças aproveitam essas valas, aproveitam as águas para poderem brincar. E tem muitos charcos. Sérgio Mampassi é residente do bairro da Camuxiba e disse aos nossos microfones que na sua zona tem havido muitas doenças e algumas mortes em consequência da acumulação de lixo nas valas de drenagem. Tem muito constrangimento, principalmente em tempo de chuva. Ela enche, todo esse lixo que estamos a ver ali entra nas casas e a vala fica muito cheia. Até tempo de chuva fica aqui entupido. Todo o lixo, ao invés para circular, para andar, a vala o lixo não vai. Provoca muita doença. Essa vala quando está cheia sai maminho, ratos, entram tudo dentro de casa. Tem havido no bairro muitas crianças que, sem noção do perigo, fazem das valas de drenagem um lugar para brincar e não levam em conta as possíveis consequências. Nessa altura causa mesmo muita doença, porque é contraditório para nós, consoantemente as pessoas que realmente vivem aqui neste lado, que há momentos que a água vem, com a quantidade de lixo em si, não permite que a água circule. Então é mesmo muito contraditório da nossa parte. Eu apelo mais os nossos dirigentes no sentido de poderem velar para esta situação, terem sempre aquela paciência, não é? De estarem sempre a fazer a manutenção de retirarem os mesmos resíduos que lá se encontram para a boa saúde da nossa população e as crianças que têm passando cá nesse arredor. Dioseca Coelho, técnico do governo provincial, disse haver um projeto de limpeza das valas de drenagem em curso para minimizar os danos na população. Temos feito um trabalho contínuo de limpeza e manutenção dos órgãos de drenagem, bem como a macrodrenagem, nesse caso as valas de drenagem. Há mais de 2 meses temos feito um trabalho intensivo de limpeza das valas, principalmente, atualmente estamos a limpar o Soroca, estamos também a fazer um trabalho de limpeza no Kazenga Cariango e também já intervimos há 2 meses atrás a vala do Senado da Câmara. Fizemos um levantamento e um estudo. Por acaso recebemos sim esse feedback da escassez de contentores, mas o governo da província já tem feito esse processo. A vala do Senado da Câmara já foi contentorizada, né? E agora, sim, com essas recomendações, vamos passar então também para as valas da Samba na zona da Camuxiba. Peraí, que é isso? Não façam isso. Nós não podemos. Vocês não podem mostrar o cenário. Não podem fazer isso. Agora não. Aliás, eu vou falar para outra câmera. Presta não mostrem o cenário. Não façam isso. Nós estamos prontíssimos para te dar aquela boa dose de disposição. Vem passar as tardes conosco. O Conexão promete. Olha, vocês continuam a filmar, não mostrem o cenário. Não perca a grande estreia, sexta-feira, 1 de novembro, às 16h30, na TV Girassol.
Atenção Angola! A FEFA Martin Eventos apresenta Ralph Tamar em Luanda. Dias 8 e 9 de novembro, a partir das 21 horas no CCB. Convidado especial, Marie José Ali Cristo e Niquila de Souza. Não perca! Ingressos à venda no restaurante Socialite, Discoteca Valódia e Ginásio Quarentena no Quilamba Bloco W. Contactos 925 34 22 20. Organização e produção FEFA Martin Eventos. Nível! Horas e 49 minutos, estamos de volta para esta última parte deste jornal. O governo do Quênia, satisfeito com a anulação do tribunal que lhe permite continuar a usar a lei para seguir a cobrança de impostos. A lei atual foi contestada e gerou protestos que resultaram em mais de 60 mortos. Veja esta e outras no Compacto Internacional. A Suprema Corte do Quênia anulou uma decisão de um tribunal de recurso na terça-feira que anulou a Lei de Finanças de 2023, que é uma vitória para o governo do presidente William Ruto. O governo estava a confiar na Lei de 2023 para continuar a cobrança de impostos, depois de retirar a Lei de Finanças deste ano devido a protestos generalizados. A Lei de Finanças de 2023, que inclui o aumento dos impostos sobre os combustíveis, uma taxa sobre a habitação e taxas mais elevadas de impostos sobre o rendimento, desencadeou protestos e distúrbios liderados pela oposição, levando a mais de 60 mortes em junho e julho. Em resposta, William Ruto retirou a conta deste ano e atrasou um desembolso do Fundo Monetário Internacional. Ruto afirmou que os aumentos de impostos são importantes para financiar o desenvolvimento e lidar com a dívida do Quênia. O Botsuana vai às urnas na quarta-feira, numa votação que vai determinar se o Partido Democrático do Botsuana vai prolongar os seus 58 anos no poder. Analistas dizem, no entanto, que desta vez é difícil prever o resultado das eleições gerais. O Botsuana enfrenta tempos difíceis na sequência de uma quebra na procura dos diamantes, que são vitais para a economia do país. A oposição diz que o partido no poder está há demasiado tempo e acusa económica e de corrupção. Alguns jovens da capital Gaborone esperam que as eleições tragam emprego e uma mudança para melhor. O Burkina Faso expôs desnecessariamente civis a perigo durante um ataque militar no início deste ano, segundo a Human Rights Watch, num relatório divulgado nesta terça-feira. Em agosto, pelo menos 100 aldeões foram mortos por combatentes de um grupo militar ligado à Al-Qaeda no centro do Burkina Faso, num dos ataques mais mortíferos do ano no país, que está dilacerado pelo conflito. Moradores da comuna de Barsologo, localizada a 80 km da capital Ouagadougou, estavam a ajudar as forças de segurança a cavar trincheiras para proteger os postos de segurança e aldeias, quando combatentes do grupo Jamaat Nusra al-Islam wa Muslim invadiram a área e abriram fogo contra eles. O grupo, que reivindicou a autoria do ataque, disse que todos os aldeões visados eram membros das milícias filiadas ao Burkina Faso. O possível retorno de Trump à presidência dos Estados Unidos preocupa chefes globais de economia. Os ganhos do candidato republicano nas pesquisas recentes aumentam temores sobre um possível aumento de tarifas, emissão de dívidas e retrocesso no cenário de combate à mudança climática. Crescimento baixo, alto endividamento e a escalada das guerras foram os principais temas da agenda oficial das reuniões anuais do Fundo Monetário Internacional e do Banco Mundial, que aconteceu na semana passada. Entre as temáticas, uma despontou: a crescente preocupação dos líderes financeiros com os possíveis impactos de um retorno de Donald Trump ao poder nos Estados Unidos após as eleições presidenciais de novembro. Os ganhos do candidato republicano nas pesquisas recentes conseguiram apagar grande parte da vantagem inicial de sua oponente democrata, a vice-presidente Kamala Harris, e fizeram parte de quase todas as conversas entre autoridades financeiras, banqueiros centrais e grupos da sociedade civil que
que participaram das reuniões em Washington na última semana. Entre as preocupações estava o potencial de Trump de revirar o sistema financeiro global com aumentos de tarifas, trilhões de dólares a mais em emissão de dívidas e uma reversão do trabalho de combate à mudança climática em favor de mais produção de energia a partir de combustíveis. A transportadora aérea nacional TAG anunciou hoje que a primeira rota a ser transferida a partir do dia 10 de novembro para o novo aeroporto internacional do Dr. António Agostinho Neto será Cabinda. A decisão surge pelo facto desta rota ser o destino doméstico com maior volume de tráfego de passageiros e de carga, com voos nos períodos da manhã, da tarde e da noite, o que vai permitir ativar de forma permanente as diferentes equipas e sistemas operacionais do novo aeroporto, avança um comunicado da TAG. Para aportar maior flexibilidade e conveniência de serviços aos clientes, a Companhia de Bandeira Nacional disponibilizará 4 frequências diárias para Cabinda, com partidas e chegadas exclusivamente de e para o Aeroporto Internacional Dr. António Agostinho Neto. De acordo com o mesmo documento, os voos serão operados por uma aeronave modelo DAS 8Q400 com capacidade para 74 passageiros. Durante o mês de dezembro, a TAG irá ainda incorporar as rotas domésticas da região leste, Dundo, Saurimo e Luena, do Soio e as demais ligações internacionais de forma progressiva a partir do novo aeroporto no primeiro trimestre de 2025. Está tudo dito e mostrado neste jornal. Já sabe que é sempre um prazer ter o carinho da sua audiência. Fique agora com o Desporto na Rede e logo à noite tem o Girassol Jornal. Boa tarde. Fiquem